Bem, vamos começar. O calqueio de hoje é a glória dos elegidos de Deus. A glória dos elegidos de Deus. Vamos buscar em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, no verso 12, vamos lê-lo. Diz assim: porque nossa glória é esta, o testemunho de nossa... Que disse Paulo, nossa glória é esta. O testemunho de quê? E de que consciência estará falando aí? Vamos a Hebreus capítulo 10 para ver de que consciência. Porque Paulo diz que a glória dá testemunho de nossa consciência. Ele disse que isso era glorioso. Vamos a Hebreus capítulo 10 para ver de que glória ele está falando. Capítulo 10. Capítulo 10 do livro aos Hebreus. Diz o verso 1: porque a lei, tendo a sombra dos bens vindouros, e não a mesma imagem das coisas, nunca pôde, pelos mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente cada ano, fazer perfeitos aos que se acercam. De outra maneira, cessariam de se oferecer-se, pois os que tributam este culto, limpos uma vez, não teriam jamais consciência de pecado. Veja o que diz o apóstolo. O apóstolo diz: nossa glória é o testemunho de nossa consciência. E então, nossa consciência, a mim me diz, minha consciência neste momento, que a lei, os sacrifícios, não podiam dar-me essa consciência limpa de pecado. Os sacrifícios, os jejuns, as assembleias, as cerimônias, não podiam levar a uma pessoa a sentir-se limpo de pecado. Não podiam aperfeiçoar, porque se a lei aperfeiçoasse, então cessavam os sacrifícios. Então todos não faziam mais. Moisés não poderia fazer mais nenhum sacrifício a aperfeiçoar alguém. Mas a lei, o velho pacto, não pôde aperfeiçoar a ninguém. Vamos ler novamente para que se familiarize com isto e o dividas em tua mente. Diz: porque a lei, tendo a sombra dos bens vindouros, em outras palavras, viria uns bens. E os bens que viriam eram que você ia deixar de ser um pecador, porque ia ter uma consciência limpa e você vai saber que você não é mais um pecador. Bens vindouros. Veja, a lei era uma sombra. Diga sombra. Não a realidade das coisas. A sombra sempre mente. Uma sombra nunca te diz a realidade das coisas. Agora mesmo, se me dá sombra aqui e a luz vem de lá, pode parecer que eu meço 10 pés de altura. Ou menos, porque a sombra nunca disse a verdade. Diz, não a mesma imagem das coisas. Por isso é que quando você se batiza em água, você está em uma sombra. Ou seja, o batismo em água é uma sombra. O batismo em água não é a imagem das coisas. A verdadeira imagem é que quando ele morreu, você ficaste morto ao pecado. A chamada Santa Ceia que tomam os crentes por todas as partes, isso não é a mesma imagem. Se você já tragou ao cordeiro, já a Páscoa foi sacrificada, tomar um pouquinho de vinho de uva com pão, está bebendo sombra. Você sabe que as pessoas não se dão conta disto? E você sentadinho aí te diz: caramba, tão clarinho que está isto. E por tantos anos que eu não me dava conta. Diz: nunca pude, pelos mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente cada ano, fazer o quê? Pastor, e o que é fazer perfeito? Pois perfeito significa fazer-te igual a Deus. Fazer-te igual a Jesus Cristo. Se Ele é santo, você é santo. Se Ele é limpo, você é limpo.
Se ele está justificado, você está justificado. Se ele está sentado em lugares celestiais, você está juntamente com ele, assentado em lugares celestiais. Agora, na lei, podia ser isto? Moisés nunca foi aperfeiçoado. Ninguém do Velho Testamento foi aperfeiçoado. Maria não era aperfeiçoado, José não era aperfeiçoado, ninguém, nenhum dos profetas. O único que foi aperfeiçoado, mas teve que pagar um preço tremendo, foi Cristo Jesus, quando se vestiu de carne e ele cumpriu a lei e pagou com morte. E ele foi o primeiro, o primogênito que saiu perfeito. E por isto, se o primeiro saiu perfeito, que é ele, então todos os que creem nele ficam na mesma imagem dele. Porque você já não é sombra, você já é a mesma imagem. Hello! Vocês entenderam isso? Então diz o verso 1, verso 2, de outra maneira cessariam de oferecer-se, pois os que tributam este culto, limpos uma vez, não teriam jamais o quê? Consciência de pecado? Diga, a minha glória é minha consciência. A consciência da mente de Cristo em mim. Diga, a consciência da mente de Cristo em mim, que me disse que eu já estou limpo, que eu estou perfeito, que eu estou santificado, que eu estou justificado, que passei da morte à vida, que estou livre do diabo. Bom, e se quer ler neste mesmo capítulo, aí é um verso, quem sabe você nunca leu, que é o verso 14, veja o que diz. Porque com uma só oferta, fez perfeito, por quanto tempo? Para sempre aos santificados? Você ficaste perfeito para sempre. Olha, abençoado, você sabe, escute isso. Você sabe que você tem um corpo que lhe dá medo e não quer que você saiba que você está perfeito? Por isso Paulo disse a Timóteo, cuida-te de ti mesmo. Olha, por exemplo, Deus disse, eu disse, vós sois deuses, mas você crê que sua carne vai gostar disto? E mais, se agora mesmo eu digo a todos vocês, digam comigo, eu sou um Deus, nem todos vão dizer. Porque há pessoas que lhe dá medo, a carne os tem governado. A carne mesmo te diz, olha, veja se você é isso mesmo, muchacho. Mas seguro, a carne não lhe convém que você saiba que você é um Deus, porque imagine-te um Deus endemoniado, um Deus jejuando, um Deus fugindo do diabo. A carne não lhe convém. E então diz que com uma só oferta bastou uma.